O evangelho deste 24 de junho de 2018, domingo, é o de São Lucas, capítulo 1, principiando pelo versículo 57 ao versículo 56. Vocês podem até parar o vídeo para ler este evangelho. Nós nos perguntaremos aqui qual é a relação deste evangelho, desse dia 24, com as fogueiras, com as festas de São João, com o emudecimento de Zacarias, enfim, algumas questões com relação ao próprio João o Batista, este muitas vezes ignorado nas festas. Este texto aqui descreve, com base na cultura hebraica, na cultura judaica, a ida de Isabel e Zacarias ao templo para apresentar João o Batista e assim ser circuncidado. São dois itens que se assemelham mais ou menos ao batizado judeu, principalmente com referência aos guris, aos meninos. E a gente tem que perguntar o que tem isso a ver com as festas de São João, muito comemoradas agora, principalmente nesse final de semana, 23 para 24, e as outras festas juninas. O que isso tem a ver com esse texto, com a vida de João o Batista? Nesse momento do templo, ocorreu que, ao se perguntar ao pai, como também era a tradição, qual o nome dar a essa criança, o pai mudou por não crer no projeto de Yahvé, projeto de Deus. Ficou mudo, então ele escreveu numa tábua que deveria ser mesmo um nome comentado por todos, por Isabel, sua mãe e tal, deveria ser João, que quer dizer a misericórdia de Yahvé, a misericórdia de Deus. Agora, é preciso perguntar, por que Zacarias ficou mudo? Tudo aqui tem uma representação simbólica, tudo tem simbolismo nesse texto, como em muitos textos da Bíblia. Zacarias ficou mudo porque ele representava uma trajetória negada, uma história negada. Ele era sacerdote do templo, mas ele realizava o culto sem muito compromisso com a velha aliança construída entre Deus e a humanidade para libertar os pobres, encaminhá-los à terra prometida, construir um Estado, construir uma sociedade que não houvesse opressores e oprimidos, quando tudo deu ao contrário. Zacarias, então, é o representante desta falha, é o representante dessa falência, dessa decadência do culto com relação a Deus que fora deixado de lado com o seu projeto. O culto de Zacarias, o culto do templo, era um culto morto. Era um culto, assim, mecânico. Era um culto para satisfazer desejos litúrgicos e a preguiça do povo que o frequentava. A falta de fé que moveu o emudecimento de Zacarias representava que o culto estava calado para os pobres, para os empobrecidos, para os injustiçados, para os pisados de Israel. O culto estava calado para as grandes opressões, como vai aparecer num texto mais adiante que eu mencionarei daqui a pouco, as opressões de Herodes, que representava o Império Romano, e até mesmo para os chefes dos sacerdotes que tinham abandonado o povo para se comprometer medrosos com o Império Romano. Havia uma mudez. Como havia o emudecimento dos profetas. Zacarias vem preencher um vazio profético, né? Profecia aqui que não tem nada a ver com adivinhação do futuro, coisa e tal, mas com a denúncia dos pecados econômicos, dos pecados sociais, dos sacerdotes, dos reis, dos grupos econômicos que manipulavam as riquezas produzidas pelo povo. Sobre isso há muita coisa escrita nos velhos profetas do Velho Testamento. Então, tudo isso significava que havia muito mais lugar para a opressão dos pobres, a injustiça dos pobres, do que
para o compromisso com Deus que tirava o povo da miséria e da escravidão para levá-lo para a terra de abundância construída para todos. Uma sociedade para todos e não para alguns, como acontecia no tempo em que nasceu Zacarias. Então, esse emudecimento de Zacarias significa isso, que ele agora vencia um tempo, era o último tempo dessa frieza, desse descompromisso, desta religiosidade de costas voltadas para o projeto de Deus e para o próprio povo massacrado pelo Império Romano e pelo auxílio que lhe dava a religião judaica. Então, depois disso é preciso perguntar algumas coisas com relação à nossa cultura de festa São João. Cultura bonita. O que tem a ver as fogueiras e as festas com São João? Estas festas elas têm justificativas interessantes. Elas são muito antigas. São antes de Cristo. Tem a data de 10.000 anos, mais ou menos, festas para celebrar o cultivo e a abundância das colheitas. Então, aqueles que eram chamados de pagãos, né? Não gosto muito dessa palavra, porque ela parece muito discriminatória, mas aqueles que não eram do círculo cristão, depois do cristianismo, depois de Jesus, eles celebravam, inclusive os celtas, celebravam aos deuses da fertilidade e faziam esse tipo de festa exatamente nesse período de inverno, para comemorar a abundância da natureza, dos frutos, da colheita e tal. Para celebrar aos deuses a quem eles atribuíam tanta abundância. Durante o cristianismo do Império Romano, a igreja oficial tentou perseguir essas festas. Como não conseguiu, as assimilou, as batizou, as incluiu em sua liturgia. E aquilo que era popular passou a ser popular também no ambiente cristão. E também a fogueira se baseia na lenda que se criou, de que quando João Batista nasceu, Isabel antes teria se comprometido com Maria, mãe de Jesus, para avisá-la do nascimento do filho, acendendo uma fogueira sobre a montanha que a separava, para avisar do nascimento de João o Batista. Uma lenda, porque não está no texto bíblico, não está na tradição cristã, mas é uma lenda. E é uma lenda que virou fato, que virou realidade hoje nas culturas. E aqui no Brasil nós somos bastante fertilizados por essa cultura que vem desta lenda. Fogueira, muita fogueira. E em torno dela e nela mesma assar muito alimento para se comer durante a festa. Então a gente precisa perguntar também o que tudo isso tem a ver com João o Batista. Notem bem que eu digo João o Batista e não João Batista, porque Batista não é sobrenome, sim? João o Batista porque é aquele João que batizava, o batizador. Então o que é preciso dizer sobre João? Primeiro que ele era produto de uma corrente religiosa do judaísmo que se chamava essênios. E esta corrente religiosa educava muito a sua gente à partilha. Educava os seus integrantes a uma vida de participação no cultivo da natureza, para se alimentar a eles mesmos na comunidade, partilhar os frutos da terra. Então não havia necessidade entre eles, como depois vai dizer lá adiante o texto de Lucas, que Lucas escreveu, que é Atos dos Apóstolos, sobre como deveriam viver os cristãos. Repartir tudo entre si, entre eles, na medida em que houvesse necessidade. Para eliminar a fome, eliminar a necessidade. Este é o João, ele procede desse ambiente cultural, completamente diferente daquilo que o culto judaico esquecia, aquilo que o culto no templo esquecia, aquilo que levou ao emudecimento do seu pai, por causa desse esquecimento. Então João denunciava a fome, denunciava as estruturas que levavam à fome e à miséria, praticando, realizando como deveria ser isso e ensinando às comunidades, ensinando ao povo. Então,
Lucas descreve um verdadeiro programa, né, que vem desse ambiente essênico para mostrar o que João ensinava. Diz que as multidões perguntavam a João, quando ele saía às ruas para pregar, o que é que devemos fazer? Ele então respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma quem não tem. Quem tiver comida, faça a mesma coisa. Alguns cobradores de impostos, que eram muito mal vistos, também foram para se batizar e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? João respondeu, não cobrem nada além da taxa estabelecida. Uma atitude ética, atitude anticorrupção. Ao contrário do que faziam os publicanos oficiais. E nós o que devemos fazer? Respondiam os soldados que serviam aos interesses do Império Romano. João respondia, não maltratem ninguém, não façam acusações falsas e fiquem contentes com o salário de vocês. Era uma carta, era um programa ético de vivência que João aprendera com os essênios. Isso serviu depois de plataforma, serviu de programação, de projeto de vida para os próprios cristãos da igreja primitiva e até como uma proposta de sociedade. Esse era o João o Batista. E ele morreu, ele foi assassinado, ele foi degolado a mando de Herodes, porque ele denunciou essas coisas, ele denunciou Herodes como um criminoso que tinha praticado muitas maldades. Ele foi à porta do palácio e denunciou a imoralidade do palácio e denunciou estas coisas contrárias a esse programa que era da vida dele. Então, esse é o João o Batista, para fazer um resumo pequeníssimo, que há muitos textos, por exemplo, há uma biografia de João escrita pelo cardeal Jean Danelou, né, um cardeal francês, que escreveu um texto substancioso sobre João Batista, que vale a pena ler. Não sei se não há edição esgotada, mas vale a pena ler esse texto para aprender sobre João o Batista, sobre quem Flávio Josefo escreveu muito mais do que sobre Jesus. O historiador judeu escreveu mais sobre João Batista, tal foi a sua influência para mudar a sociedade com a nova proposta de vida que ele sinalizava com o batizado do arrependimento. Se arrepender de pecar no sentido de ser egoísta, ser fechado, ser estúpido, concentrador de riquezas, ou então omisso diante do sofrimento dos outros. Este era o grande pecado para o qual João pedia arrependimento e depois batizava as pessoas que queriam viver esse novo projeto de vida. Esse é João o Batista. É esse que nós celebramos com as maravilhosas e lindas festas, principalmente no nosso Nordeste brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.